No final dos anos 80, a cultura do Japão era mecanizada, a economia era pulsante e tudo que era de bom era japonês. A geração do milênio cresceu em um tempo que assistia desenho e seriados japoneses na televisão. O que aconteceu de 1991 para cá? Os gráficos mostram que o Japão parou de crescer e a sua economia foi caindo, e, consequentemente, a população parou de crescer no ritmo que crescia. No Japão, o valor das casas tende a se comportar de maneira similar à depreciação dos carros. Assim como um carro perde valor assim que sai da concessionária, uma casa recém-construída vê uma grande desvalorização logo após a mudança dos proprietários. Isso é uma consequência da rápida evolução das tecnologias de construção e design, que constantemente apresentam soluções inovadoras e atraentes para novas residências. Após décadas de crescimento, a população da Europa também começou a diminuir em mais de 500 milhões desde 2020. Nos últimos anos, a China tem observado uma tendência constante de queda na taxa de natalidade, consequências de uma série de fatores, incluindo mudanças socioculturais, política do filho único e pressões econômicas. As famílias estão optando por terem menos filhos devido a preocupações com os custos de criação, demandas de carreira e perspectivas do futuro. Em 2022, a população chinesa registrou uma queda pela primeira vez em 6 décadas. Esse declínio demográfico tem sido considerado um ponto de virada significativo na história do país. A política de filhos na China, também conhecida como a política do filho único, foi implementada como resposta ao rápido crescimento populacional do país e com o objetivo de controlar a superpopulação e os impactos socioeconômicos. Inicialmente, o foco era limitar a maioria dos casais urbanos a ter apenas um filho, enquanto algumas exceções eram feitas para famílias rurais e minorias étnicas. O governo chinês começou a flexibilizar a política de filhos. Primeiro permitiu que casais em que pelo menos um dos cônjuges fosse filho único tivessem 2 filhos. Posteriormente, em 2015, a política foi relaxada ainda mais, permitindo que todos os casais tivessem 2 filhos. Mas essas mudanças não tiveram o impacto demográfico esperado e a taxa de natalidade continuou a declinar. A China é uma das maiores economias do mundo, mas enfrenta desafios devido à alta concentração de riqueza em investimentos imobiliários. Cerca de 70% da riqueza chinesa está investida em propriedades, uma proporção significativamente maior do que os 40% observados em países ricos. Mas essa dinâmica não está isenta de consequências, especialmente à medida que a demografia muda e as demandas sociais evoluem. Quando se trata de avaliar o custo do aluguel de um imóvel, é crucial considerar a relação entre o valor do aluguel e o valor real do apartamento. Um método frequentemente utilizado para essa avaliação é calcular a porcentagem que o aluguel representa em relação ao valor total do imóvel. O que os dados indicam é que as pessoas não estão mais querendo comprar casa porque não estão mais tendo filhos e construindo família. Se fizermos uma comparação rápida entre nacionalidades ao redor do mundo, vemos que a população que mais faz filhos são os muçulmanos, indianos e nigerianos. Seu pai e sua mãe falavam que comprar apartamento era legal porque tinham o sonho da casa própria, já que na época dos anos 70 e 80 era tudo diferente e a lavagem cerebral era mais eficaz pelo pouco conhecimento sobre dinheiro e economia. A população mundial crescia naquela época. A sua avó tinha 8 filhos e a sua bisa tinha 12 porque as pessoas não usavam preservativos e não tomavam pílula, diferente de hoje com a conscientização sobre doenças. Warren Buffett, o renomado investidor e filantropo, é amplamente conhecido por suas escolhas de investimento prudentes e bem-sucedidas. Mas um aspecto interessante de sua vida pessoal é sua decisão de morar na mesma casa que comprou em 1958 por $31 mil, o que equivale a cerca de 700 mil ajustados pela inflação atual. Se tivesse alugado um imóvel ao invés de comprar e investido esse dinheiro, teria hoje coisa de 20 bilhões a mais de patrimônio. A análise das tendências demográficas e econômicas no Japão, Europa e China revela um cenário dinâmico e complexo. O declínio populacional observado em diferentes partes do mundo está intrinsecamente ligado a uma série de fatores. A conexão entre a diminuição na taxa de natalidade e a desaceleração no mercado imobiliário é evidente. À medida que as famílias optam por ter menos filhos, as demandas e prioridades financeiras mudam. A compreensão dessas conexões complexas pode orientar decisões que promovam um desenvolvimento sustentável e atendam às necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras.